Também vão subir e receber a palavra. Senhor. Amém. Pai querido e amado Senhor, queremos te agradecer a Deus por esta noite, a qual o Senhor nos concede, Deus que sonda os corações e os pensamentos, Deus que conhece a necessidade de cada um de nós, Senhor. Oh Pai, nessa saudade, Senhor meu Deus, estamos aqui nessa tarde reunidos com o teu povo. O Senhor tem comprado com teu sangue precioso naquela cruz, Senhor. Deus querido, o Senhor conhece, o Senhor sabe a sede de cada filho teu tomar desse alimento que é a tua palavra. Por isso, meu Deus querido, o teu Espírito Santo acha liberdade nessa hora na mente dos teus filhos. Faça cativa nossas mentes para receber a tua instrução nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus querido, fala conosco. Deus nos alerta. Senhor, abre nossos olhos espirituais cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome nesse lugar, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Senhor. Oh, meu Deus, precisamos, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só os irmãos com o Senhor. Amém. Graças a Deus, mais uma vez, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos na sua casa, na sua presença. Queria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 18, no versículo 18. Agradeço a Deus por essa oportunidade, nosso pastor também mais uma vez pela confiança, dá-nos a oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor. Capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, do versículo 18 ao versículo 27. Amém? Todos acharam? Amém? Disse dessa maneira: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de herdar para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o teu pai e a tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras,
É mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus por essa oportunidade, irmãos, estarmos falando da palavra do Senhor. Nos sentimos pequenos nessa grande responsabilidade, mas cremos que Deus está aqui nessa noite para falar aos nossos corações. Deus já tem falado desde o início do culto sobre a obra missionária. Creio que Deus já falou ao seu coração sobre isso, né? A obra missionária é o que Deus ele deseja que nós façamos aqui na terra. Nós levamos a palavra, pregamos o Evangelho, contribuímos, somamos com a obra de Deus, com a igreja do Senhor. E nessa passagem, irmãos, nós vemos uma passagem que fala de um jovem que foi até Jesus perguntar sobre a vida eterna, como ele poderia herdar a vida eterna. E nessa passagem nós vemos que Jesus, então, ele fala para aquele jovem para que ele viesse observar os mandamentos, né? E a Bíblia nos mostra que esse jovem ele diz que ele havia guardado os mandamentos, observado os mandamentos desde toda a sua mocidade. E Jesus fala para ele que faltava somente uma coisa, né? Que ele viesse ali vender todas as suas riquezas e dar aos pobres. E a palavra nos fala, mas irmãos, que aquele jovem ele sai triste, porque ele era portador de muitas riquezas, de muitas propriedades, né? Ali em Marcos fala que ele era um príncipe, né? Aqui em Lucas fala que era um jovem. E nós vemos que então esse jovem ele sai triste. E os discípulos chegam ao Senhor e perguntam como que então um rico pode se salvar? Com uma pessoa que Jesus lhe fala que devera mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os discípulos perguntam: então quem pode se salvar? Porque prosperidade para o povo judeu era prosperidade para o povo de Deus, era a presença de Deus, era conforme Deus estava abençoando eles diziam que se a casa da pessoa fosse pobre, quer dizer que ali a presença de Deus não estava com ele. Então prosperidade para o judeu era igual ser rico, ter propriedades, né? Os judeus isso simbolizavam. Então eles perguntaram para Jesus: então quem pode se salvar? E Jesus ele fala: mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu quero pregar no seguinte tema, amados irmãos. Minha mensagem hoje vai ser temática. Eu quero pregar no seguinte tema: o poder é de Cristo, mas o poder é de Cristo, somos somente instrumento. Você pode repetir comigo: o poder é de Cristo? O poder é de Cristo. Agora olha para o seu irmão e fala: somos somente instrumentos. O poder é de Cristo, irmãos. Nós somente somos instrumentos nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos Jesus ele falando sobre os mandamentos, Jesus não mencionou os primeiros 4 mandamentos que indicam a obrigação do homem para com Deus. Ele fala somente dos mandamentos do homem para o homem, o relacionamento do homem para com o homem. Ele fala: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Mandamentos relacionados entre o homem com o homem, relação, né? Ele não cita os primeiros mandamentos que Deus ele fala lá em Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos, que o homem deveria amar os irmãos, amar o Senhor acima de todas as coisas, não adorar estátuas, não falar o nome de Deus em vão. Por que Jesus não fala esses primeiros mandamentos? Se nós formos ver, amados irmãos, Jesus era especialista em tratar com as pessoas. O jovem havia quebrado o primeiro mandamento, né? Que era amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, né? E o fato que Mamon tinha se tornado, como o nosso irmão disse ontem, se tornado o seu principal Deus, a sua riqueza, havia se tornado o seu Deus da sua vida. Então Jesus, ele querendo chegar a essa questão, aquele jovem, ele primeiro cita os outros mandamentos, que é da palavra do Senhor. Porque o primeiro mandamento, aquele jovem já havia quebrado. A sua riqueza era o seu maior amor. A sua riqueza era a sua maior propriedade, a
aquilo que ele tinha amor, tinha fé, era a sua riqueza. Ele não amava mais a Deus, mas assim a sua riqueza. E aqui eu quero falar, amados irmãos, que esse é o estado de toda a humanidade, que estão amando as coisas terrenas do que a Deus. Todo ser humano, se você for olhar, que não serve o Senhor, eles têm, como o nosso irmão disse ontem, eu glorifiquei a Deus porque ele estava pregando e Deus estava confirmando a mensagem no meu coração. O ser humano, ele está adorando mais a criatura do que o Criador. Você pode olhar na humanidade, as pessoas que não têm a Cristo, não servem Jesus Cristo, eles estão, tão facilmente eles seguir outras coisas do que a Deus. Tão facilmente eles adoram, colocam outras coisas primeiramente em suas vidas do que a Deus. Você pode ver, Paulo ele fala isso, amados irmãos, ali em Romanos. Quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 18. Romanos, no capítulo 18. Perdão, no capítulo 1, versículo 18. Nos fala sobre o estado da humanidade. Ela está, como a humanidade ela se encontra. No capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela justiça, visto que Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graça, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos, e eles obscurarem, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de outro homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis, pelo que Deus lhe entregou as concupiscências de seus corações e a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Aqui nós vemos aqui o estado da humanidade como ela está. Aquele que não serve o Senhor, ele está preso no pecado, ele não tem liberdade, ele está seguindo conforme as suas paixões, as suas concupiscências da sua vida. Está cego. É como um inseto numa aranha, numa telha de uma aranha. Você já viu um inseto numa telha de aranha? Ele se bate, ele se move, mas ele não consegue sair, porque ele está preso. E assim se encontra a humanidade. Uns presos na luxúria, outros presos na inveja, na soberba, nas coisas dessa vida e outros sentimentos. O ser humano ele está preso, porque o ser humano sem Cristo, ele está preso no pecado. Aquilo que cometeu Adão afetou todo o ser humano. A desobediência de Adão afetou todo o ser humano. Então todos pecaram e levaram e instituídos estão da glória de Deus. Então o estado da humanidade é o quê? Eles não estão vivendo no pecado, eles estão no pecado. E nós vemos isso, amados irmãos, olhando para isso. Nós olhamos muitas vezes para as outras nações, olhamos para as pessoas, e muitas vezes pelos nossos olhos humanos, nós podemos dizer que é impossível Deus salvar, que é impossível haver salvação. Se você olha, amados irmãos, ali para alguns países que adoram vaca, ratos, como nós vamos dizer, como que Deus pode intervir naquele lugar? Se você for ver, amados irmãos, hoje como está a humanidade, países que estão, amados irmãos, legalizando o casamento entre homens e homens, a família, amados irmãos, tem perdido o valor no meio da sociedade. E se nós olharmos com os olhos humanos, nós podemos falar, é impossível Deus fazer alguma coisa. Não precisamos ir tão longe. Se nós olharmos ao nosso lado, amados irmãos, da nossa fábrica, da nossa vizinhança, nós vamos ver, amados irmãos, que pessoas que têm pai, que têm mãe, crianças, adolescentes, jovens, muitas vezes aquela família já não é mais conforme a palavra de Deus, está destruída pelo pecado. E nós olhamos muitas vezes e podemos pensar com as nossas óticas humanas, como que Deus ele pode salvar essas pessoas? Eu sei que você pode conhecer qualquer pessoa que esteja nesse estado, ou nas drogas, ou na prostituição, longe dos caminhos do Senhor. E quem sabe ao seu coração, aos nossos corações, muitas vezes passa esse pensamento. Não sei se passa na sua mente, mas na minha mente passa muitas vezes.
Como que Deus pode salvar essa pessoa? Como Deus pode entrar com um plano de salvação na vida dessa pessoa? As pessoas que estão afundadas no pecado, pessoas que eu conheço, como o meu primo que eu tenho no Brasil, que já faz mais de 14 anos que é viciado em crack. E eu olho para ele e falo, como que Deus pode entrar com uma salvação na vida dele? Eu sei que Deus fez isso na minha vida, mas quando você olha para o estado do homem, do ser humano, muitas vezes surge essa dúvida no nosso coração. Como Deus ele pode intervir? Como que Deus ele pode salvar? Mas aí Jesus, amados irmãos, ele fala nessa palavra para nós. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Aquilo que é impossível diante dos seus olhos, eu quero te dizer para você, irmãos, é possível para o nosso Senhor. Nações que diante dos nossos olhos, como, amados irmãos, quem sabe a Índia, Arábia Sauditas, os muçulmanos, que nós olhamos e dizemos, é impossível Deus entrar com a salvação e salvar essas pessoas. Eu quero dizer para você nessa noite, é possível para Deus. Aquele seu primo, seu tio, a sua mãe, eu não sei quem da sua família, que você muitas vezes olha e fala, é impossível Deus salvar. Como que Deus vai salvar? Quero dizer para você, pode ser impossível diante dos seus olhos, mas é possível para Deus. Para Deus é possível, meu irmão. Jesus ele declarou isso falando para os seus discípulos. Os discípulos falaram, mas como então esse jovem ele pode ser salvo? Como alguém pode se salvar? Como alguém pode? Jesus ele olha para os seus discípulos e fala, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, amados irmãos, é possível para todos os homens. Nós podemos ver isso em Tito, no capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 4, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens se salvem e venha o conhecimento da verdade. Então nós entendemos pela palavra de Deus, irmãos, que é da vontade de Deus que todos os homens venham se salvar, que todos os homens venham a conhecer a verdade. A vontade de Deus, amados irmãos, que todos venham conhecer a verdade e venham se salvar. Não é impossível para o Senhor, irmãos. Não é impossível para o Senhor. Ainda que o homem esteja mais afundado no pecado, na lama, o Senhor ainda pode salvar essa pessoa. O Senhor pode resgatar essa pessoa. Porque a palavra fala, meus irmãos, em Romanos, no capítulo 5, versículo 19 e 20. Pois assim como por a desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor, irmãos. O Senhor é poderoso para salvar o pecador, irmãos. O Senhor é poderoso para salvar. Não há um lugar que o Senhor não possa resgatar uma vida, uma alma. Ele é todo poderoso, amados irmãos. O nosso Deus, Ele tem poder para salvar a humanidade. Ele tem poder para salvar aqueles que estão nas drogas, na prostituição, na luxúria. Ele tem poder para salvar, irmãos. Aleluia, Jesus. Será que nós ainda cremos nisso? Que o Senhor ele tem poder para salvar? Será que você ainda olha para aquele seu chefe, que às vezes fuma e solta fumaça na sua cara, e você ainda acredita que Deus ele tem poder para salvar? Eu tinha um rapaz, um japonês, que ele às vezes ele fumava e tinha questão de segurar a fumaça para chegar onde eu estava e soltar na minha cara. Eu olhava assim e falei, meu Deus. Falo para os irmãos, às vezes eu falo no meu coração, às vezes eu até sentia, o Senhor leva essa pessoa logo, né? Aquela ira, né? Mas via que Deus também havia morrido por ele, irmãos. Deus ele tem poder para salvar. Deus ele tem poder para salvar. Aleluia. A palavra fala, amados irmãos, sobre o poder de Cristo em Isaías, no capítulo 63, versículo 1. Que quem é este que vem de Edom, e você fica vermelho, de Bozrá, com vestes tintas de escarlate. Escarlate é um vermelho muito forte. Quem é este vestido de esplendor,
que marcha na grandeza da sua força. Sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Poderoso para salvar, aleluia. Jesus é poderoso para salvar. Aleluia. Assim como os irmãos cantaram isso, a mocidade cantou. Jesus é poderoso para salvar. Olha só, as suas vestes são tintas de escarlate, é vermelha. Aquele vermelho, sabe, que até dói os olhos. Eu tenho uma camiseta assim, acho que os irmãos já viram. Aquele vermelho que até dói os olhos, irmãos. As suas vestes são como vermelho. É vestido de resplendor, brilha, que marcha na grandeza da sua força. Aí pergunta: quem marcha na grandeza da sua força? E Jesus responde: sou eu que falo em retidão e poderoso para salvar. Jesus é poderoso para salvar o seu irmão. Jesus é poderoso para salvar o seu filho. Jesus é poderoso para salvar o seu pai, a sua mãe. Jesus é poderoso para salvar toda a sua família. Jesus é poderoso para salvar aquele que está ali no álcool, nas drogas, na prostituição. Jesus é poderoso para salvar a igreja. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é poderoso para perdoar o pecado. Só temos em Mateus no capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Jesus, ele tem poder para perdoar pecados. Jesus é o único que pode perdoar pecados. Maria não pode perdoar pecado. Buda não pode perdoar pecados. O Papa não pode perdoar pecados. Mas Jesus, ele pode perdoar pecados. Ele perdoa o pecador. Ele perdoa aquele que está no pecado e na lama. E quando ele chega até Jesus e aceita ele como o seu único, suficiente Salvador da sua vida, os seus pecados são perdoados. Você não estava também no pecado, na lama, como um dia eu também estive? Mas Jesus nos perdoou, irmãos. Jesus te perdoou. Aquilo que você praticava na sua ignorância, sem conhecer a Deus, a Bíblia fala que Deus jogou no mar do esquecimento. Ele perdoou todos os nossos pecados, pois Ele tem poder para perdoar pecados. Não há pecado aonde o homem esteja, quando ele vem para Cristo, que ele não possa ser perdoado. Isso é graça, amados irmãos. Isso é graça. Jesus, ele perdoa. Pensar que você olha para aquele e fala: não, aquele não tem como, nem Jesus vai querer. Mas sim, irmãos, Jesus, ele quer, ele perdoa, ele lava e faz uma nova criatura, assim como fez nas nossas vidas. Em Atos, no capítulo 5, versículo 31, diz assim: Deus, com a sua destra, o levou príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, a parte B diz assim: que sem derramamento de sangue não há remissão. E Jesus, ele foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue ali, amados irmãos, pela humanidade. O sangue de Jesus já foi derramado pela humanidade, pelo pecado da humanidade. E todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho e aceitam Cristo como Salvador, meus amados irmãos, eles têm perdão dos pecados. Por isso que nós devemos pregar a palavra, anunciar a palavra, porque o Senhor, ele perdoa os pecados. Ele perdoa os pecados, assim como ele perdoou daquela mulher adúltera, que todos queriam jogar pedra sobre ela, mas ele perdoa aquela mulher. Ele perdoa cada pecador, irmãos. Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados, para salvar. Jesus, ele tem poder para libertar. Aleluia. São textos que você já conhece, mas para nós lembrarmos essa noite. Em João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, no mesmo capítulo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele tem poder para libertar, irmãos. Jesus, ele tem poder para salvar, para perdoar pecados e para libertar o homem do pecado. Ele tem poder para tirar o drogado das drogas. Ele tem poder para tirar a prostituta da prostituição. Ele tem poder, amados irmãos, de mudar os quadros das famílias, de mudar, amados irmãos, o viciado em cigarro. Ele liberta.
Se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo, Ele é a verdade para a humanidade. Ele mesmo se declarou: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade para a humanidade, amados irmãos. Jesus é a verdade que o homem precisa. É a verdade. A verdade que a filosofia não pode dar, a psicologia não pode oferecer, a sociologia também não pode oferecer. Mas Jesus, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade que o homem procura. Ele é a verdade, amados irmãos, que Buda procurou por muitos anos e não encontrou. Antes da sua morte, Buda disse: eu procurei a minha vida inteira a verdade e não achei. Não encontrou com o Senhor, não encontrou com a palavra de Deus. E se ele encontrasse, amados irmãos, ele seria liberto. Porque aquele que se encontra com a verdade e está em Cristo, ele é liberto. Aleluia. Quando nós nos encontramos com a verdade, amados irmãos, se nós estamos na verdade, nós somos libertos. Porque a Bíblia mesmo nos fala: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Nós somos livres, amados irmãos, porque nós encontramos com a verdade. Ele nos libertou. Você é liberto hoje, você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. O pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos libertou. E pode libertar o pecador também. Aquele que está lá no fundo do poço, Jesus pode libertar. Aquele que está preso nas mãos do diabo, né? Ele pode libertar. Eu disse uma vez, eu tinha como uma bola nos pés de Satanás, quando eu não conhecia Cristo. Eu disse isso uma vez. O Satanás me chutava para onde ele queria, eu ia. Vai para a maconha, vai para as cocaínas, vai para as bebidas, para as baladas. Eu ia com toda facilidade. Mas o Senhor um dia me segurou nas suas mãos e me libertou. Amados irmãos, e Deus pode fazer isso na vida do pecador, pois Ele tem poder para libertar. Jesus, Ele tem poder para libertar. Não há um estado que um homem se encontre que o Senhor não possa, amados irmãos, libertá-lo daquele pecado. Jesus, Ele pode libertar. Nós cremos nisso, amém? Nós cremos nisso ainda. Que o Evangelho é poder para a salvação. Que o Evangelho é poder para a salvação. Por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho, amados irmãos, é Jesus Cristo, que pode salvar, que pode perdoar, que pode libertar e que também pode dar vida para o homem que está no pecado. A Bíblia fala em João no capítulo 10, versículo 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la e tomá-la. Ninguém mais a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou e tenho poder. Mas tenho poder para dar e poder para torná-la e tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus, Ele pode dar vida, amados irmãos, ao pecador. Porque aquele que está no pecado, ele não tem vida. Quando o homem está escravizado no pecado, ele não tem vida. Ele pode até viver, mas ele está vivendo como um moribundo, como morto. Está morto, mas está vivendo. Morto espiritualmente, eu estou dizendo. Mas Jesus, Ele pode trazer vida para aquele pecador. Jesus, Ele pode trazer vida para aquela pessoa, ainda que ele esteja morto espiritualmente, porque o pecado afetou a vida espiritual do homem, e ele está morto espiritualmente. Mas Jesus, Ele disse, amados irmãos, em João no capítulo 11, versículo 25, e disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, ele viverá. O homem pode estar morto nos seus pecados, mas o autor da vida, Ele pode dar vida para essa pessoa, amados irmãos. Jesus, Ele é autor da vida, e Ele pode dar vida para as pessoas que estão mortas nos seus pecados. Ele tem poder para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida, e quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Aqueles que têm um filho de Deus, têm a vida. Você tem vida aí, irmão? Aleluia, Jesus. Você tem vida aí? Ainda a vida de Deus em você?
Você pode fazer alguma reação aí? A vida de Deus em você ainda? Ainda a vida de Deus está no seu coração? Porque a Bíblia fala, amados irmãos, que aquele que tem um filho, ele tem a vida. Mas aquele que não tem um filho, não tem a vida. Porque Jesus, ele é a própria vida. Quando ele está em nós, amados irmãos, é a própria vida. Quando ele está no meu coração, no seu coração, é a vida de Deus batendo, que soa nas nossas entranhas. É a vida de Deus, irmãos. E somente essa vida pode gerar vida. Tem pessoas querendo fazer a obra de Deus sem a vida de Deus. Tem pessoas querendo pregar sem a vida de Deus. Não vai fluir, não vai acontecer nada. Porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus, amados irmãos. É o poder de Deus para a salvação. Nós ganharemos almas somente pelo poder de Deus. Somente pelo poder de Deus para a salvação. Somente pelo poder de Deus. Somente as pessoas serão salvas quando nós seremos cheios de Cristo. Os discípulos de Cristo, amados irmãos, são agentes do seu poder. Eu falei que Jesus, ele tem poder para salvar, para perdoar, para libertar e para dar vida. E eu e você, a igreja do Senhor, somos agentes de Deus, discípulos do Senhor, agentes desse poder na terra. Eu e você somos agentes desse poder. Somos agentes desse poder de Deus nessa terra. A palavra fala, amados irmãos, em João, no capítulo 14, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Aqui nós vemos no capítulo 14, e logo nos versículos diante, Jesus fala sobre a descida do Espírito Santo. Ele estava dizendo que se o Pai, se ele não subisse aos céus, o Espírito Santo não ia descer. Mas ele estava dizendo que quando ele subisse, o Espírito Santo ia descer sobre a igreja do Senhor, e nós seríamos fazer obras maiores do que ele fez nessa terra. E como foi as obras do Senhor Jesus nessa terra? Foi salvar vidas, foi resgatar almas do pecado, foi curar enfermos. Nós vimos a palavra do Evangelho mostrando as obras de Deus nessa terra. E o Senhor nos fala que nós iremos fazer obras maiores que ele fez, pelo poder do Espírito Santo que está na igreja. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas recebereis poder. Nós vemos aqui a palavra do Senhor falando para os apóstolos, que primeiro eles deveriam ficar em Jerusalém, para que do alto viesse descer o poder que era o Espírito Santo, para que depois ele viesse ser testemunha até os confins da terra, Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas primeiro eles deviam ser o que? Revestido do poder, porque o Evangelho é poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Se nós queremos ganhar almas, nós devemos nos encher do poder de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ganhar almas para o Senhor. Nós precisamos ser cheios de Deus para ganhar almas para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma carência, amados irmãos, hoje. E eu estava conversando com o meu irmão esses dias. Eu falei: eu estou revoltado da maneira que estou vivendo, do cristianismo que eu estou vivendo. Eu estou indignado, mas não sei como está a sua vida, não sei como está a sua vida espiritual. Mas eu falo para os irmãos, eu com alto no meu coração, eu estou indignado. Eu não estou, amados irmãos, aceitando a vida que estou vivendo com Deus. E Deus, amados irmãos, tem gerado isso no meu coração. Nós vemos, amados irmãos, em Atos, vidas sendo resgatadas, vidas sendo, amados irmãos, alcançadas pelo Evangelho, porque aqueles homens eram cheios do poder